Olá, olá, boa noite. Rosilene, sempre presente nas aulas. Eu gosto da tua assiduidade. Bem, para quem for assistir ela gravada, sejam bem-vindos. Ah, vamos fazer aqui a nossa reposição de aula referente. Cadê meu papel? A nossa aula de quinta-feira, que foi do dia 25, né? Que a gente não teve aula, que eu tive que eu precisei cancelar a aula por questões pessoais. Estava impossibilitado de dar aula e a gente vai fazer a reposição hoje, tá? Então, aqui a gente vai continuar, certo? O assunto que nós começamos ontem, né? Então, a gente começou ontem e já vai encerrar esse capítulo hoje e, consequentemente, né, a... vai encerrar também a unidade, né? E já vamos para a segunda unidade. Então, sem mais delongas, fundamentos de excelência. A gente vai ver os outros 6 fundamentos restantes, né? Começando pela visão de futuro. Então, o que é a visão de futuro? É o entendimento dos fatores que interferem na organização, né? No seu ecossistema, no ambiente externo, tanto no curto como no longo prazo, né? Com o objetivo da sua perpetuação, ou seja, de você tornar aquilo eterno, né? Longo, duradouro. Então, por exemplo, desde que nós éramos crianças, a gente recebia muitas perguntas sobre o que a gente queria ser quando a gente crescesse, né? Então, a gente cresce e, em função de alguns critérios, a gente decidiu pelo curso que vocês aí já vão em breve concluir, né? Então, essa pergunta se repete quanto ao que você quer ser daqui a 10, 20 anos, aonde você pretende chegar, qual a visão de futuro que você tem para sua vida, se quer ser um servidor público, se quer progredir na carreira privada, né, numa empresa privada, se quer ser um bom funcionário sem muitos desafios, se quer ser um executivo, um microempreendedor, um empresário, um gestor de herança familiar, constituir uma família, enfim, a gente se depara com um questionamento sobre o futuro que a gente visualiza para si mesmos. Então, para responder essa pergunta, a gente traça primeiro os objetivos pessoais, familiares e profissionais. E, em seguida, a gente procura identificar as variáveis que podem afetar essa trajetória, né? Variáveis benéficas, variáveis adversas, ou seja, o cenário onde a gente está inserido. Então, é importante identificar as dificuldades que a gente pode enfrentar e os fatores críticos de sucesso que deverão ser superados, né? Então, outro ponto importante é mensurar também o quanto de dinheiro a gente vai precisar nessa caminhada, o que a gente tem que fazer para obter apenas trabalhando ou mediante um financiamento, um empréstimo, enfim. Então, definidos os objetivos, os obstáculos, os desembolsos financeiros, aí é hora de começar a trilhar esse futuro desejado para a gente. E aí, ao longo do percurso, a gente vai estabelecendo pontos intermediários de medição daquilo que a gente atingiu e daquilo que a gente deveria ter atingido. Então, resumidamente, né, a gente monitora o progresso, realimentando esse planejamento que nós fizemos inicialmente e tomando algumas novas medidas de melhoria, de prevenção e de correção, certo? Então, isso, no fim das contas, é a qualidade de vida que nós desejamos para nós mesmos. Então, para que tudo isso aconteça, é preciso uma combinação de acreditar em si mesmo, perseverar, ter entusiasmo e coragem para não desistir dos seus ideais e a motivação, propriamente dita. Então, nas empresas, a situação é a mesma. Então, para onde ela quer ir, aonde ela quer chegar, com que produtos, com que serviços, quais clientes ela quer atender, qual status que ela quer manter. Então, mudam os termos, as práticas e tudo mais, e os objetivos continuam sendo os mesmos, né? A manutenção e a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos negócios que estão envolvidos. E isso tudo, né, visando aí a perenidade da empresa e das partes interessadas. Então, ao longo dos séculos, aí diversos foram os estudos sobre essas várias estratégias, esses vários caminhos para sobreviver, para vencer o concorrente, para ser o melhor, etc.
que são voltadas inicialmente para essas técnicas militares, né, vencer as batalhas, as guerras e posteriormente, né, transplantadas e consequentemente aperfeiçoadas para as iniciativas estatais e também privadas. Outro fundamento de excelência, geração de valor. Então, valor ele é uma qualidade que confere às coisas uma estimativa da importância que elas têm. Então, algumas pessoas valorizam ou concedem valor, princípios éticos de comportamento, enquanto outras não valorizam ou não concedem esse valor. E no que diz respeito às organizações, desculpa, a geração de valor, ela trata do quanto se adiciona ao coletivo. Então, por exemplo, uma localidade sem escola de inglês ganha muito quando uma filial de alguma rede de ensino de idiomas se instala, porque a população passa a ter acesso a esse aprendizado. Então, essa escola está gerando valor para a comunidade, por assim dizer, né? Então, claro, também, essa escola está gerando valor para os seus acionistas, para os seus proprietários, porque há um faturamento e há uma lucratividade. A gente não pode esquecer disso nunca. Então, pode-se gerar valores tangíveis e intangíveis, né? Então, sendo considerado o valor tangível, tudo aquilo que eu posso mensurar e registrar contabilmente pela organização, faturamento, estoque, né? E o valor intangível é tudo aquilo que não pode ser mensurado pelas técnicas, além daqueles que são de difícil mensuração. Então, por exemplo, o talento das pessoas, a valorização de um ponto comercial e por aí vai, né? Outro fundamento de excelência que também é muito importante, eu considero um dos principais, a valorização das pessoas. Isso é muito importante nas empresas, porque você pode ter o melhor plano, você pode ter a melhor estratégia, você pode ter os melhores equipamentos, mas se as pessoas não estão se sentindo valorizadas dentro da organização, nada vai para frente. Então, as pessoas elas constituem o principal ativo de uma organização. São elas que vão levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso. Então, elas merecem todo esse cuidado. Então, para esse fundamento que eu abordo com vocês, não importa a relação jurídica das pessoas que vão compor a força de trabalho da empresa, seja um funcionário seletista, seja um terceirizado, um consultor, um estagiário, não importa. Isso não tem valor. Então, as organizações, para serem bem-sucedidas, elas têm cada vez mais que aproveitar as oportunidades de aprendizado da força de trabalho e de um ambiente que é propício para o desenvolvimento de habilidades. E aí, com isso, é possível um jogo de ganha-ganha, né? Então, uma maior produtividade e maior felicidade. Isso aumenta a retenção de talentos e acaba atraindo outros talentos, né? Os seus funcionários vão falar bem da sua empresa para outras pessoas, para que elas também queiram fazer parte dali de onde você está, né? Outro fundamento de excelência é muito importante, o conhecimento sobre o cliente e sobre o mercado. Então, os clientes, como a gente já exaustivamente tem estudado desde o começo do nosso curso, eles são a razão da existência da empresa, né? São eles que pagam a folha de salários, os investimentos, a pesquisa, o desenvolvimento, os impostos. Então, sem eles não tinha empresa. E, por consequência disso, não tinha postos de trabalho. Então, nada mais justo do que nós tratarmos os clientes de uma forma melhor que os concorrentes. E de que forma isso acontece? Oferecendo os produtos e os serviços que atendam aquilo que eles necessitam a preços justos, né? E preferencialmente mais baixos do que os preços dos concorrentes. E também oferecer serviços de pós-venda que sejam condizentes com as expectativas desses clientes também. Não é só vender o produto, é ter o pós-venda que seja adequado para esse cliente. É satisfazê-lo não na hora da compra, mas após também essa compra. Então, o importante aí é conhecer o cliente, compreender quem ele é. E isso com a finalidade de gerar um valor de forma sustentada e em decorrência de uma maior competitividade no âmbito do mercado de trabalho. Outro fundamento de excelência, o desenvolvimento de parcerias. Então,
na nossa vida pessoal, a gente precisa de diversas parcerias para a nossa sobrevivência. Alimentação, vestuário, né, e profissional também. Então, nenhum de nós é suficiente, é bastante para si mesmo em tudo que precisa. A gente sempre precisa de terceiros. Então, na vida empresarial, isso também acontece do mesmo jeito. Então, todas as empresas precisam de parceiros confiáveis para que elas consigam desenvolver de forma plena as suas atividades. Então, nenhuma delas vai produzir tudo o que precisa para suas operações, sejam produtoras de bens, produtos, prestadores de serviços, sozinho. Ela sempre vai precisar de alguém. Né? Não existe a empresa que, vou montar um carro. Aí a montadora, a fábrica do carro, vamos pensar a Volkswagen. A Volkswagen, ela monta o carro é dela. Só que ela não vai criar a madeira, não vai criar o metal, não vai criar o plástico, não vai criar o aço, não vai criar a bateria. Ela vai precisar de parceiros, né? Então, alguns exemplos de parceria são facilmente encontrados, como, por exemplo, as clínicas que solicitam exames, né, que são feitos apenas em alguns laboratórios. Né, os construtores de shopping centers, né, que têm algumas lojas, alguns parceiros fiéis, né, elas estão presentes em todos os shoppings que são construídos por esses construtores. Uma lanchonete no polo universitário, né, que tem ali os seus fornecedores de legumes, os parceiros fiéis, os próprios clientes também, que são os universitários. Outro exemplo são os consórcios, né, que se constituem para realizar um determinado empreendimento, né? Então, por exemplo, a implantação de uma linha de metrô. E aí acontece a linha de metrô implantada, esse consórcio se dissolve quando essa obra acaba. E quando surgem novas linhas, esses mesmos componentes do consórcio se reagrupam para empreender. Então, o associativismo, né, as associações, as cooperativas, são também outros exemplos aí de desenvolvimento de parcerias. E outro assunto muito importante também, que é bom a gente mencionar aqui, para finalizar, é a responsabilidade social. Então, a Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, ela foi a primeira instituição a introduzir esse tema responsabilidade social como um fundamento de excelência. Então, para o século XXI, a gente tem muitas questões fundamentais a resolver. E talvez a mais importante seja a questão ambiental. Porque em um século, a humanidade ela levou boa parte dos recursos naturais à sua exaustão ou a algo muito próximo disso. E aí há inúmeros espécimes que estão em extinção e outros tantos que estão próximos de extinção, né? Além disso, a gente tem a poluição que é desenfreada, continua acontecendo a todo momento, a rodo, afetando todos os seres vivos, né? Não somente os animais, mas como também nós, seres humanos. O aquecimento global, o derretimento das geleiras. Então, a outra questão que se coloca é o aumento populacional, que é absurdo. Milhões de pessoas que vivem em condição de fome, de miséria, a geração de renda, de emprego, a assistência social, enfim, a gente, a bem dizer, está destruindo a nossa casa. Então, isso implica transparência com todas as partes que são interessadas que a organização se relaciona. E isso tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável da sociedade, que também vai possibilitar a preservação do meio ambiente e das características culturais para as nossas próximas gerações, não afetando essa diversidade e propiciando a diminuição dessas desigualdades sociais que hoje são tão visíveis para a gente, né? Incorporando esses aspectos também na estratégia organizacional. Mas e aí, como que a gente vai viabilizar na prática esse conceito? Então, a responsabilidade social é aceitar o fato de que a sociedade ela é parte integrante do ecossistema organizacional, né? Com necessidades e com expectativas a serem identificadas, entendidas, isso é muito importante, e atendidas. Então, é uma consciência moral, cívica, com a organização entendendo o seu papel no desenvolvimento da sociedade. Então,
acabam se constituindo algumas regras básicas nas relações da organização com as pessoas, né? O respeito individual, o sentimento coletivo e a liberdade de associação. Por consequência, né, abolindo essas políticas, essas práticas discriminatórias e protegendo, né, por outro lado, as minorias. Então, cabe à organização a busca por esse desenvolvimento sustentável e a identificação dos problemas que vêm do relacionamento com a sociedade em função de impactos das suas instalações, dos processos, dos produtos, dos serviços. Então, a organização ela deve procurar não afetar os ecossistemas naturais, preservar esses recursos não renováveis e não desperdiçar os recursos renováveis na sua utilização, caso ela precise utilizar. E ainda ela tem que atender e superar os requisitos legais e regulamentares que dizem respeito às suas atividades, certo? Se eu preciso usar, uso com a quantidade adequada e respeitando a legislação que fale sobre aquele uso. Então, exercer a cidadania, ela implica apoiar as ações sociais, incluir a educação, a assistência, né, à comunidade, incentivar a cultura, o esporte, o lazer e atuar de forma ativa no desenvolvimento nacional, regional ou setorial. Né? E aí, liderar nesse campo quer dizer influenciar outras organizações privadas ou públicas a buscar essas parcerias com essa finalidade. E além, claro, de motivar as pessoas a participarem de atividades sociais. Né? Pois bem, senhores, alguma questão, alguma dúvida? Deixa eu liberar o microfone de vocês aqui. Pronto. Vocês querem perguntar, contribuir com alguma coisa? Professor, eu queria que o senhor voltasse só lá naquela parte desses fundamentos aí, na geração de valor, que eu não Geração de valor, oi? É isso mesmo? sei direito. Geração de valor, eu queria que o senhor falasse só um pouquinho para ver se eu entendo mais um pouco. Tá, vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é geração de valor, a gente precisa entender o que é valor, certo? Então, o valor, ele é uma qualidade que confere às coisas, confere para as coisas, uma estimativa, assim, um cálculo assim, hipotético de importância que essas coisas têm para a gente. Então, algumas pessoas, por exemplo, elas valorizam princípios éticos de comportamento e outras não. Né? Isso do ponto de vista pessoal. Então, quando a gente fala das organizações, a geração de valor ela traz o sentido de quando a gente trata do coletivo. Então, por exemplo, vamos pensar numa cidade, vamos pensar Santana. Né? Santana não tem, sei lá, um McDonald's da vida. Vamos supor que Santana nunca tivesse nenhuma dessas empresas de fast food, né? Apesar de que até um tempo teve Subway ali na Albalto Figueira, não sei se está em outro lugar, enfim. Vamos imaginar isso. Santana nunca teve uma dessas lojas, uma dessas empresas de fast food. E aí vem o McDonald's para cá, para Santana. Então, Santana, com esse McDonald's aqui, né? Ganha muito quando vem uma filial dessa para cá. Porque a população ela passa a ter acesso a isso. Vai pensar, poxa, eu não vou mais precisar pegar um ônibus, pegar um carro, uma condução, enfim, para ir para Macapá para comer numa unidade de lá, numa filial de lá, dessas redes de fast food, sendo que eu tenho uma aqui na minha cidade. Né? A população vai passar a ter acesso a isso muito mais fácil. Então, essa unidade do McDonald's aqui no município, ela está gerando valor para a comunidade. Né? E, além de gerar esse valor, de tornar o produto, o acesso a esse produto maior, ou seja, tornar o produto mais acessível para a população, por esse produto estar mais perto dela,
Além disso, ela também gera esse valor, claro, não menos importante, para os acionistas e para os proprietários, porque existe o faturamento, existe a lucratividade, né? Então, há uma Sim, geração dupla de valor, né? A geração de valor para a comunidade, porque ela passa a ter acesso àquele produto, né? Ou passa a ter o acesso ampliado a sim. ele, e a geração de valor que é feita para os acionistas, né? Em razão do faturamento e da lucratividade, certo? E aí, dentro dessa questão É. de geração de valor, a gente tem os valores tangíveis e os intangíveis. A gente tem os valores tangíveis, que são aqueles que a gente pode mensurar. É que nem a história do tangível e intangível. O tangível é aquilo que eu posso tocar, né? Que é visível, que para mim eu consigo visualizar. Né? Então, o valor tangível pode ser o faturamento, pode ser os estoques, enfim, algo que eu posso ver, tocar, mensurar, né? Quantificar. Enquanto Sim. esse valor intangível já é aquele em que eu não consigo, assim, de forma tão fácil mensurar, né? Então, eu posso não conseguir mensurar ou ter muita dificuldade para mensurar. Então, por exemplo, o talento de um profissional que trabalha junto comigo, né? Poxa, aquela pessoa que trabalha ali comigo, que atende todo mundo tão bem, né? Tá lá no McDonald's, está atendendo as pessoas com um sorriso no rosto, com educação, né? O valor daquele ponto comercial, por exemplo, o McDonald's está ali, sei lá, na Salvador Diniz, bem no centro da rua, ali no meio da rua que tem, bem no centro da cidade. Ou seja, aquele ponto comercial tem valor para a empresa, né? E torna o acesso mais fácil, né? Geograficamente falando, para as pessoas. Então, existe essa diferença, né? Dos valores tangíveis para os valores intangíveis. Deu para entender, tranquilo? Sim, assim, já entendi melhor como é que funciona. Perfeito. Alguém mais tem alguma questão, alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Bom, eu acredito que não, né? Então, pessoal, Ninguém se manifestou. ninguém se manifestou, então eu vou partir do pressuposto de que ninguém mais tem dúvidas. Bem, senhores, eu vou encerrar a aula por aqui. Como eu falei que a reposição ela é algo bem rápido mesmo. Muito obrigado pela disposição de vocês de estarem aqui às 9 horas da noite assistindo uma aula de uma sexta-feira, né? Que não é o horário usual de vocês. Vou trabalhar para que essas coisas não aconteçam novamente, mas às vezes eu preciso estar ausente e não tem outra alternativa, não tem alternativa, né? A não ser a gente fazer o reagendamento da aula e uma reposição no momento oportuno. Então, obrigado pelo tempo de vocês aqui. A aula ficará gravada, como de costume, para os que não puderem estar aqui. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Então, bom fim de semana, bom descanso a todos e boa noite.